Bem-vindos ao segundo episódio do Capacite Podcast. Estou muito feliz que hoje a gente está fazendo um episódio especial de Dia das Mães. Ontem foi Dia das Mães, vocês estão vendo esse episódio na segunda, às 20h30, o momento que ficou disponível. E hoje com uma bancada também bem especial. Quero apresentar para vocês primeiro a minha mãe, a honra ter você aqui conosco, Maria Cristina. Bem-vinda. Oi, boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Meu nome é Cristina e muito orgulho da Tuane nesse novo projeto. Obrigada, mãe. Bom, com a honra também apresento uma amiga que a faculdade me deu. Muitos não sabem, mas eu sou formada em Direito e durante a faculdade eu fiz muitas amizades e uma delas se perdurou aí, que é a Giovana. Gi, bem-vinda, Gi. Obrigada, amiga. Estou muito feliz de estar aqui. Feliz. E foi uma honra ter te conhecido. Legal. A Gi ficou grávida durante o nosso final da faculdade. Ela é mãe do Luca. E por isso que eu convidei ela para estar aqui com a gente hoje. Tem muita história bacana para contar de vida para vocês. E a Elo é a mãe da Gi. Fiz questão de ter uma dupla convidada, mãe e filha. Em especial, a Elo é psicóloga. Então, ela vai trazer um olhar mais de ciência e de técnica, de teoria para a gente, para o podcast. Bem-vinda, Elo. Feliz em aceitar o convite e estar com a gente. Obrigada, né? Para mim também é um prazer estar aqui, para a gente estar debatendo sobre as questões filiais, maternais, né? Família é o mais importante. E que, com tudo que a gente venha falar, que as casas sejam preenchidas com amor, né? Com amor. O amor é a cura para todas as casas, né? Todas verdade. as residências, né? Verdade. Muito legal. Bem-vindas, fiquem à vontade, vamos bater um papo bem legal. Vou aproveitar e fazer um convite para quem não é inscrito aqui no canal do YouTube, já se inscrevam, curtam o vídeo, isso ajuda a gente a chegar mais longe, esse conteúdo chegar a mais famílias. Nós também estamos no Spotify, então o episódio vai estar tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Sejam bem-vindos e curtam o meu episódio, espero muito que vocês gostem. Meninas, vamos falar hoje um pouco sobre maternidade, um pouco sobre mulher. Temos duas gerações aqui, né? Mães aí com filhas adultas e eu e a Gi com filhos pequenos. Eu sou mãe do Davi Luca, de 3 anos. A Gi, mãe do Luca, que está com 2, vai fazer 3 em agosto. Vai fazer 3 em agosto. E eu queria iniciar esse podcast pedindo para as mães falarem aí dos filhos, das idades, e nos contar um pouquinho se essa gravidez foi planejada ou não. Eu acho que esse primeiro ponto é legal a gente começar. Então, mãe, quer contar um pouquinho para a gente quais são os filhos que você tem? Vamos lá. Então, eu tenho um casal de filhos, né? Tive meu primeiro filho com 19 anos, o Tobias, o mais velho. E tenho a Tuane, né, que é a caçula, minha caçula. Mas, assim, naquela época, quando engravidei do Tobias, eu namorava. E aí foi aquela surpresa, né? Aconteceu. De ser mãe e aos 19 anos. No começo foi um pouco difícil, porque a gente sofreu a barreira daquele tempo, né? Que era diferente das mães de hoje. Não fugindo, né? Muito, porque ainda acontece, né? Vem acontecendo muito. Mas eu acho que a grande diferença, assim, daquela época é que eu tive todo um apoio, assim, da minha família, das minhas irmãs, né, da minha mãe. Foi difícil contar, né? Para minha mãe foi fácil, para o meu pai foi um pouco mais difícil. Mas, assim, eu venho de uma família de 5 mulheres e o meu pai e a minha mãe sempre nos amaram muito. E foi uma mãe dedicada, um pai dedicado, e era um lar que tinha muito amor, né? E aí a compreensão foi, assim, muito tranquilo. Então, o Tobias veio para nossas vidas para alegrar e trouxe só alegria para esse lar. Então, assim, eu não sofri nenhuma dificuldade nesse setor, né? E em outros setores, por ser mãe tão jovem, né? Não está preparada naquele momento. A maturidade, né? Eu acho que estava começando a vida de jovem, né? Ia planejar casar, Sim, e aí, de repente, os planos totalmente mudam, né? Um filho muda totalmente, né? Acho que mais pra frente a gente vai falar em detalhes sobre isso, mas é legal. Gi, me conta. O Luca foi planejado? O Luca foi um susto, né? Foi um susto A primeira também. pessoa que eu liguei, depois de 3 minutos do teste de gravidez, foi a Tuane. Eu não lembro se eu te liguei chorando. Eu acho que eu não tinha chorado Não, tu ainda. tava rindo, eu acho. De desespero. Levanta um pouquinho o microfone, Gi, só pra gente não... Aí, eu liguei pra Tuane porque tu tava grávida, né? Tu tava grávida? É.
eu tava quase ganhando o Davi. Pois é, daí eu liguei pra ti, porque eu não podia ligar pras minhas outras amigas, que eu queria fazer surpresa pra elas, e elas também não iam entender, porque elas não estavam grávidas. Eu lembro E disso. eu não conseguia, não ia falar pra minha mãe ainda, né? Aí eu levei um susto. E, na verdade, eu lembro que a gente já tava desconfiada, né, Gi? Amiga, não me lembro. Eu lembro que tu tava meio assim, daí eu falei, Gi, será que tu não tá grávida? Não, capaz. Lembro de algum episódio parecido com isso. Sim, Mas eu lembro que eu não fiquei enjoada, nada. Foi muito rápido, foi uma semana. E daí eu descobri que tava grávida, o meu maior medo era contar pra minha mãe, né? Eu lembro que tu me falou isso. Mas daí eu dei um beliscão no Gabriel, eu falei, querido, vai lá falar com a minha mãe. E eu já tava há 4 anos com o Gabriel. Eu me senti, até hoje eu me sinto uma mãe adolescente, parece que eu tenho 16 anos. Aí... E como que foi contar? Aí eu achei que ela ia brigar comigo. Eu levei o teste de gravidez E eu sem óculos. E a minha mãe sem óculos. Eu tinha pedido pra ela, compra uma caneta pra mim. E ela calhou, compra uma caneta e tal. E ela me traz uma caneta. E eu levei um teste de gravidez pra ela. Só que a minha mãe não enxerga de perto, né? E tava escrito ali, grávida. Eu ia abrir, né? Assim. O local que tu faz xixi, ela abriu e ela ia começar a passar no rosto. Daí eu, mãe, lê. Aí ela, na hora que ela leu, ela... Meu Deus. Aí eu falei, pronto, agora eu não li, né? Eu só vi pela tua cara, não chega. Aí eu falei, pronto, agora vai começar. Ela vai brigar comigo dela. Tem bebê aí dentro. Eu tenho esse vídeo até hoje. Toda vez eu me emociono. Emociono. Que legal. E quase matei o Gabriel de falar qualquer coisinha, se você não cuidar, eu capo você, pode ter certeza. Aí vem o... E sumo com a minha a filha leoa e mãe. com o meu neto. Ou você cuida, ou você cuida. Que legal, que legal. E você, Lô, conta pra gente. Hoje você tem 2 meninas, né? A Gi. Eu tenho 2 filhotas, né? Eu sempre quis ter filhas, não menino, né? Nunca, jamais, mas meninas. E eu resolvi ter as minhas 2 filhas. Não foi assim, que veio, tal. Não veio. Quando deu 24 anos, eu falei assim, agora eu quero ter uma filha. Eu preciso de um pai para minha filha. Né? Porque foi planejado, então. Eu resolvi ter filhas. Então, isso é muito legal, quando você resolve ter, né? É toda uma dinâmica diferente na questão gestacional, do que a criança ela vai... Onde ela é gerada, né? De como ela é gerada daí, né? E a Giovana, assim, eu vejo assim, a diferença das 2 gestações. A Giovana não se mexia. A Giovana, eu tinha que falar com ela. Ai, bebê, mexe. Daí ela fazia tuf! Porque ela não se mexia. Então, até o 7º mês, eu ia no médico para ver, será que ela está viva? Será que ela não está? Porque ela sempre foi de mais devagar, né? A outra, não. A outra, com 3 meses, já pulava na barriga. E essa daqui encostava na minha barriga para dormir. A gente dormia junto. A gente dormia junto nisso. E não tinha como. Aquela ficava... Então, é muito legal essa questão da maternidade, da diferença... De um filho para o outro, né? Dos filhos, da forma... Isso aí, a gente cresce muito, né? Aliás, a mãe só cresce. Que legal. O Davi foi super planejado. A gente morou nos Estados Unidos durante 4 meses. Eu e meu esposo, a gente quis ter uma experiência fora. E quando a gente chegou lá, a gente quis voltar, pelo fato da família. A primeira coisa que a gente sentiu falta foi a família. Nosso plano era ficar 1 ano. E a gente não conseguiu ficar 3 meses. Com 3 meses, a gente comprou a passagem de volta. Só que daí a gente queria comprar mais barato. A gente teve que esperar mais 1 mês para vir embora. E quando a gente decidiu vir embora, a gente falou, não, a gente vai voltar e a gente vai ter filho. E aí eu aproveitei e fiz até um mini enxoval nos Estados Unidos. Trouxe carrinho, babá eletrônica. Então, o Davi, ele foi super, hiper planejado. Eu parei o remédio e eu ouso dizer, e eu acredito que esse horário eu posso falar isso, dependendo do horário que você estiver vendo o podcast, que a gente até fazia as posições meio que especiais, sabe? Para realmente essa gravidez dar certo. E realmente aconteceu, o Davi Luca veio. Ele completou 3 anos em fevereiro. Mais à frente eu vou estar falando um pouquinho para vocês dos desafios que eu passei com ele, passamos, né? Mas que hoje é um grande aprendizado. Mas realmente ser mãe mudou tudo, né? E aí eu puxo até um gatilho para a minha segunda questão com vocês, que eu quero que cada uma de vocês comente, é que quando a gente conhece o verdadeiro amor de mãe,
Você conhece o verdadeiro amor da sua mãe por você? Você conhece o verdadeiro amor de mãe por você quando você se torna mãe, né? Eu ouvia muito isso, a minha mãe sempre falava, quando tu for mãe, tu vai ver. Ouvi muito essa frase. E quando eu me tornei mãe, quando realmente a gestação, tu já passa por uma super emoção, mas quando nasce lá aquela emoção do dia, tudo muda, parece que é uma virada de chave, né? E eu até não tenho uma frase para estar falando aqui que eu acho que é um marco. Uma mãe é o primeiro amor de um filho, mas o filho é o último amor de uma mãe. E essa frase é muito forte e eu acho que ela realmente representa a maternidade assim, de forma maravilhosa. Então, quero ouvir um pouquinho de vocês, se vocês concordam que realmente a gente entende o amor de mãe quando se torna mãe. E falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse último amor. Porque hoje é difícil tu amar outro ser. Acredito que, sendo vós, elas podem dizer que elas amam mais do que nós. Porque a mãe fala, eu tenho um amor pelo Davi, e a minha avó dizia isso, assim. Sim. Parece que vó ama 2 vezes do que mãe. Então, comentem um pouquinho comigo. Fala, mãe, se quiser começar falando aí do amor de mãe. Eu sempre falo isso, né, para a Tuane, né, no sentido de que muitas coisas aconteceram, aí eu falava para ela, às vezes, ou para chamar atenção, ou para, às vezes, colocar alguma coisa mesmo do dia a dia, que acontecia na vida, no trabalho, e, às vezes, ela falava, ai, mãe, a mãe toda a vida ou sobrecava, né, que a gente tinha que ter esse controle, cuidando, equilíbrio, zelando, né? E ela me falava, ai, às vezes a mãe faz isso, a mãe fala isso, a mãe não entende. Eu falo, tu, assim, ó, tudo que eu estou falando e fazendo é para o teu bem, porque eu te amo, né? Porque eu tenho todo esse cuidado. E, às vezes, ela não entendia, né? Mais jovem, um pouco mais, assim, madura. E aí eu falava isso para ela, quando tu for mãe, tu vai entender, filha. Porque quando a gente é mãe, a gente muda totalmente a cabeça, a ideia, porque... Tipo, até no teu dia a dia, eu falo isso para ela. Quando eu abro o olho de manhã, quando eu acordo todos os dias, a primeira coisa que vem na minha cabeça de manhã são eles, né? Os filhos e o Davi, inevitável, porque a gente tem uma ligação muito forte, sabe? Então, isso para mim, ser mãe, eu não sei, eu vim, né, nessa vida e sou dedicada, assim... Amo muito, cuido muito, zelo muito e sempre, sim, respeitei muito a minha mãe. Fui muito amada pelos dois, né? Minha mãe já se foi, mas tenho meu pai vivo. E eu só aprendi a amar, entendeu? Então, para mim, isso é natural, assim. Então, às vezes, eu vejo algumas pessoas que não agem, ou têm dificuldade, ou têm... Às vezes, eu penso porque ela não foi mãe, ou, às vezes, teve alguma dificuldade, né? E a gente tem o quê? Que entender, né? E não julgar. Respeitar. E, às vezes, até acolher essa pessoa, né? Eu acho que a gente tem que tratar, né? Né? Na realidade. No teu caso... É o que a gente estava falando, até onde as mães estão sendo tratadas. Legal a gente falar esse esse papel, ponto. Né? Porque mãe, ela é a resposta do futuro. É a mãe, ela é a resposta do futuro. E ela pode até não ter tido um lar, né, Elô, uma base, mas ela pode, no lar dela, construir uma base. Com certeza, né? Então, a gente não seguir esse Porque muitas não seguem, história, né? O exemplo de não ter tido, eu acho. Né? Porque as pessoas se transformam, né? Eu acho que os filhos transformam as mães. Boa. Isso sim. Boa, os filhos transformam. E eu acredito que a gente só vai entender o que é amor de mãe quando a gente não tiver mais a mãe. Ai, a gente não sabe o que é o amor da mãe. Quando a gente não tem, daí você sabe o que é. Eu já estava me sentindo super evoluída, achando que eu sabia o que era. Isso é muito agora, forte, tá? Não, subiu um nível agora. E assim, eu acho que faz sentido. Sim, a falta da mãe, né? Imagina. Falta, porque o que acontece? Quando a mãe ela nos gera, né? E quando nós geramos os nossos filhos, células deles estão em nós, que somos mães. Então, quer dizer, células nossas estão nas nossas mães. Pensa isso. Sim. Quando, uma vez, a Giovana, ela era pequena, acho que ela tinha uns 7 anos, tal. E, de repente, eu estava na cozinha e eu senti um negócio, eu falei assim, eu vou ver o que aconteceu.
E ela estava brincando, eu fui aonde ela estava com várias crianças, quando eu olho, a boca dela cheia de sangue, porque a gente sente, porque são as células, nós geramos, quer dizer, então será que nenhuma célula do meu filho ficou em mim? Fica, não tem como. Não tem como. Por isso que a gente tem, né, essa vinculação, que até no caso de uma criança que tem mais problema, uma psicose, uma esquizofrenia, é por quê? Porque aquele ser mãe e filho, aquele porque é não foi cortado. Entendeu? Então é isso que é. Poxa, que legal falar isso. Eu até me veio um start aqui que eu acho legal a gente comentar. Por isso que é tão difícil para o pai criar um vínculo como a mãe. Né? O Piangers lá, que bem famoso, ele fala muito disso, né? Ele defende muito a família e ele fala, gente, é muito difícil para o pai criar um vínculo como a mãe cria. Porque a mãe gerou, a mãe ela fez o papel de Deus na Terra. Putz. Aí a amamentação de Deus na Terra. Nossa, né? muito legal Deus, isso. ele dá a alma, mas Deus deu à mulher. Sim, através, né? Fazer o ser aqui na Terra. Então, imagina. Somos privilegiadas, mulheres, porque... E responsáveis. Responsáveis. Né? O nível de responsabilidade é muito grande. Tanto é que a mulher ela teve que trabalhar, porque o homem não conseguiu fazer o papel dele. Se ele tivesse conseguido fazer o papel dele, não tinha por que a mulher ter ido trabalhar e ter que ter saído de casa. Verdade, isso aí. Né? E deixar os filhos... Porque é imprescindível para nós ficarmos com os filhos até os 5 anos, pelo menos meio período. É imprescindível. E quem que está criando as crianças? Quem que está cuidando? É a mãe? As escolas e afins. Não é. É que hoje mudou muito, né? Mudou porque o homem não conseguiu fazer o papel dele. É forte isso. É forte, mas é real. Não, e isso já vem de vários estudos, né? Mas eu tenho que falar uma coisa que assim, que eu acho que acontece muito na vida atual, Elô. É que assim, ó, na nossa época, na minha época que eu ganhei o Tobias, foi uma maneira de criação, né? Quando eu tive Tuane, já tinha evoluído alguns pontos. Hoje, com o Davi, né, com as outros netos, porque eu tenho outras netas, né? Tenho a minha enteada, tenho o meu enteado, tenho a Helena, né? Tenho a Laura e daí tem o Arthur, que também é pequenininho, e agora vai vir mais uma menina. Eu vejo esses pais, falando desses homens, que eles são totalmente o inverso que era na minha época, dos pais antigos. Eu entendeu? Acho legal falar isso, A ligação da mãe é muito forte com o filho pela gestação, por ela dar à luz, tudo acontecer, mas o pai hoje, os papais de hoje estão dando um banho. Eu acho que tem muito eles pai presente. Eles estão junto ali com a mãe, à noite, cuidando do bebê. Muitos dão o primeiro banho, eu vi papai dando o primeiro banho no bebê. Mas é o que eles têm que fazer, né, gente? Não, mas mas comparado ao que era. Né? Mas eu acho que a mulher começou a ter espaço também para exigir isso do pai. Antigamente, as mulheres não tinham voz de exigir qualquer coisa do homem. Olha, depende. Eu acho que só porque na época da minha mãe, ela fala do meu pai. Verdade. Que o meu pai... meu avô é diferenciado, né? O meu pai, ele é meu pai. A minha mãe é minha mãe, meu pai é meu pai, entendeu? O que ele fazia. Mas o meu pai, ele trabalhava que nem... ele sempre deixou... A minha mãe sempre teve empregada, sempre foi muito bem tratada. Sim. Então, quer dizer, ela pôde tratar muito bem dos filhos, porque ela foi muito apoio. Bem tratada. Claro, homem, teve suporte. A questão é que tudo é um erro geracional, né? É a mãe que ela trata o menino demais, e daí esse menino casa, e nisso ele é imaturo. Então, assim, são coisas que acontecem, tem muita na coisa evolução. Acontecendo, porque não tem mais alternativa, senão os homens também eles vão ficar sozinhos. Porque a mulher hoje em dia não é mais obrigada a suportar bebê, né, outro filho. A mulher não é. Sim, tem muito homem que não consegue amadurecer. É isso que é. Do mesmo jeito que tem homem também que ele está conseguindo ver a mulher como, de repente, ele percebeu como que o pai dele enxergava a mãe dele. Isso é muito legal. Isso é legal. Entendeu? O menino que vê o pai tratando bem a mulher, o que vai acontecer com ele? Ele tem duas escolhas. Ou ele vai desfazer da mulher, né? Se ele está vendo o pai também maltratar, ou não. Ou ele vai fazer, não, peraí, eu não quero ser como meu pai. Então são as escolhas, é isso que é. Só que o papel da mulher, tem uma música árabe que diz o seguinte:
Eu ainda sinto na minha boca o gosto do leite da minha mãe. Eu ainda sinto na minha boca o gosto do leite da minha mãe. É uma música árabe. O quanto nós, mães, se o mundo está ocorrendo e como está ocorrendo, grandes mulheres e, pelo outro lado, mulheres não tratadas. Legal. E eu acho que faz todo sentido isso. Até porque eu acho que aqui a gente pode falar um pouquinho, né, tanto das dores que tu trouxe, porque tu veio de uma base familiar e aquilo te traz muitas dores e bloqueios, inclusive. Uma base familiar problemática daí. Isso, por exemplo, eu vim de uma base com problemas, né? E minha mãe se separou, minha mãe sofreu muito e tal, e enfim, muitas coisas aconteceram. E tem a história no livro, tem que adquirir o livro. Depois eu vou falar do meu livro. E aí, durante isso, né, eles se separaram, eu tinha 15 anos, e eu fui uma das pessoas que falei assim, mãe, né, chega, eu também acho que chega pra ti. Acho que eu tô contigo pra onde tu quiser ir, porque nesse lar não tem mais como a gente ficar. Não tá bom pra ti, não tá bom pra mim, e eu não quero mais ver passando por isso. E aí é uma longa história e tudo bem. Até por causa da identificação, a menina se identifica Sim. com a mãe. E aí é que o elo é muito... Começa a Aí eu vou cobrar. Aí vou chegar no atitude. ponto que eu queria chegar, que era mais pra frente, mas o podcast é isso mesmo, a gente vai antecipando. Aí, vida que segue e tal. Por exemplo, conheci meu marido e, né, ficamos noivos, e eu sempre falava pra ele, eu tenho o sonho de ser mãe, mas eu quero que meu filho tenha tudo que eu não tive. A família. Sabe? Por exemplo, eu não sei o que era com meu pai, por exemplo, jantar um domingo à noite. Eu não lembro, foram pouquíssimas vezes. O meu pai ir numa apresentação Dia dos Pais. Nunca foi, nenhuma vez. Então, eu chamava minha mãe de Pãe. Chamei muito ela de Pãe, em cartas e tudo mais. E aqui entra alguns problemas que eu adquiri e levei no início do meu relacionamento. E eu venho tratando isso. Sabe? Porque eu vivi num lar, por exemplo, que a minha mãe teve que assumir os 2 papéis. De provedora, trabalhar, correr atrás, acordar cedo, ajudar, dar instrução. Né? Ela teve que assumir esse papel muito forte. Né? Mas a nossa questão é como que foi para ela assumir o papel, qual o nível de força. Porque, que nem eu resolvi ter filhas, mas eu não resolvi ter marido. Então é diferente. Mas, em compensação... Eu recebi do meu pai uma força muito grande. Eu sou idêntica ao meu pai. Eu tenho um garro, eu exijo isso delas. Porque é isso que eu ensino a elas. Mas aí, por exemplo, nesse caso, quando eu comecei a minha relação e tudo mais, eu quis assumir um pouco o papel do homem. Como controladora e tudo mais. Dela, lógico, porque a gente passou, então é difícil. E eu vejo isso em muitas mulheres, assim, é difícil, não é por mal. É que tu quer tanto resolver e tu passou por aquilo que, às vezes, até conversando em família, a gente fala, meu Deus. E eu reconheço... É uma troca de papel, daí, se você pensa. Eu queria, por muitas vezes, eu fiz o papel da minha mãe. Também. Eu sei pra minha mãe o que é certo. Mãe, deu. Né? Isso. Eu fiz o papel muito. e que se já houve essa troca mãe, filha... vai ter troca com o marido. Marido, peraí. Quem tem o falo maior sou eu. E isso que a mulher tem que tratar. Porque a mulher tem que deixar, né, Elô? Quando tem show de bola, graças a ela Deus. tem que baixar a crista. Com certeza. Falar, cuida de mim. É isso aí. Eu acho que a gente tem que deixar ser cuidada, né? Assumir o papel de mulher, de feminina, baixar e falar assim, não, a casa, tu é o provedor, né, o homem tem que ter a palavra dele. E eu acho que isso é algo muito comum na nossa geração hoje. É difícil para os maridos, mulheres que arcaram com as dores por causa do amor. Aí tem outros casos que a gente pode falar de filhos que tiveram uma super base familiar e se espelham muito no pai. Mas daí, se for um pai machista, não, né, mas eu digo, de repente, não sei em que sentido daí. Por exemplo, um pai... A psicologia, a psicanálise, então, ela é fantástica. Né? Cara, é muito porque ela amplia de uma forma que a gente pode ir para onde a gente quiser. Eu digo no sentido, eu já ouvi depoimentos de conhecidos no sentido assim, eu tive um baita de um pai, mas o meu marido não é o que o meu pai foi para minha mãe. Tá frustrado, então, mas daí tem aquele negócio, né? Complexo de Édipo, até onde tinha eu, menininha, minha mãe e meu pai. Quando meu pai, ele chegava do trabalho, eu tinha 3 anos, eu ia passar batonzinho, colocava o salto da minha mãe para receber meu pai.
né? Só que daí esse pai, ele tem que chegar para essa menininha e falar assim, ó, vai você dormir no teu quarto, porque agora eu vou ficar com com a tua mãe, e não aqueles pais também que de repente eles deixam, que muito acontece, eles deixam as mulheres e se fixam nos filhos por N motivos que e não mulheres dá nem pra também. gente se fechar. Os dois, Como mulheres também, que elas se escondem da questão de feminilidade, de entrega e também N segredos que não sabemos qual é, cada caso é um caso. Claro. Pegando o filho como desculpa de um relacionamento não sadio e automaticamente colocando doença no filho, né? Isso é muito complicado. Daí a gente vê esses crianças, meninos no caso, que crescem extremamente problemáticos. Meninas, daí a gente sabe aonde houve identificação com quem? Com pai, com mãe, só que papéis trocados, eu já uso meu filho como meu marido. É difícil, gente. É difícil. E é difícil, principalmente a pessoa quando está lá naquela bolha, né? Vivendo aquela por isso situação, que a terapia familiar ela é fantástica, porque você faz a leitura da família. Se esse copo está com problema, eu tenho que entender sobre todos da casa, tá? Então, peraí, como que tá? Isso, fazer o fechamento da dinâmica familiar, né? Para poder entender. Porque não é um doente, todos adoecem. Sim. Que legal. A família adoece. Gi, tu concorda também que o verdadeiro amor de mãe tu entendeu quando tu foi mãe? Tudo mudou assim? Desde que o Luca nasceu, a gente não passa um dia sem tomar café da manhã juntas pelo FaceTime. A gente se liga todo dia. E não era assim. Que legal. Não era assim até você sair de casa, né? Porque até ela tá em casa. Todo dia a gente tomava café da manhã, só que eu saí de casa com 18 anos. E daí, depois que eu tive o Luca, a gente conversa todo dia de manhã, todo dia a gente toma café. Com a Manu também, né, Mi? Ela tá lá, mas ela não fica com ciúmes. Bastidores. E realmente, hoje qualquer pessoa que me fala alguma coisa assim que eu acho um absurdo, eu falo, espera até tu ser mãe, porque tu vai entender eu também falo isso. Que é. Não tem comparação, não tem como. Não tem nada, tem comparação com o amor de mãe. E realmente eu concordo muito com a frase de que o filho é o último amor amor de uma mãe. Inclusive, a minha mãe demorou muitos anos para ter outro filho, porque ela achou que não ia amar. Eu não ia conseguir dividir o amor. Meu Deus, gente, nos bastidores a gente já conversou um monte e algumas frases que a Elô falou, eu falei, já ouvi num podcast. E esse também eu ouvi num podcast que eu vi essa semana. Tinha uma mãe que tinha o sonho de ter outro filho, estava falando sobre maternidade também, e ela falava, eu não conseguia entender como que outro filho ia fechar a conta, assim. Mas isso normalmente é a síndrome do filho mais velho. Eu sou filha mais velha. Entendeu? Então, isso de não ter lugar, eu não tive lugar na minha família. Automaticamente, eu passei para ela. Eu não vou conseguir dividi-la, porque eu coloquei algo meu. Como que eu vou dividi-la? Eu trouxe a minha dor de ser filha mais velha, que é um Deus nos acuda, né? Se eu não tenho lugar de 4 filhos, minha mãe teve 4, entendeu? Então, é isso que é. Qual foi o meu lugar ali? Não, eu nunca fui. Foi a primeira, um ano só que eu fui a rainha deles. Depois já nasceu agora. Outro. Daí já nasceu outro. Daí, como que eu ia dividir? Não, eu queria que ela fosse rainha. E tanto é que ela é ciumenta até hoje, né? Sim. Ai, meu Deus, é demais. Assim, ela passa. Até com amizades, né, amiga? Sim. Então, a gente, não tem como. A mãe, o amor é tanto... Né, dói, esse eu elo falo materno, que o amor de mãe dói. Que passa, a problemática da mãe passa pelos poros para o filho. Passa pelos poros. Né? É isso que é. A gente vê filhos que ele está demonstrando problema, mas o problema não é com ele. Você trata a mãe, eu sou muito a favor de tratar a mãe. Você trata a mãe, cadê? Nossa, a criança ficou calma, a criança dorme, a criança não sei o quê. É a mãe. É muito forte isso, gente. Porque o elo tá aqui, ó, sai pelos poros. A ligação é enorme. Que legal. É doentia se não tomar cuidado, né? É doentio, muito. Por isso que daí o marido também, por muitas vezes, não consegue entrar. Mas ele tem que entrar, que é para sair desse narcisismo. Cada um tem o seu lugar, né? Ocupar o seu lugar. Ocupar o seu lugar. E como que foi quando teve o segundo filho? Tu achou que poderia amar outra criaturinha? Com certeza. Era eu, essa outra criaturinha, gente.
Não, totalmente, né? Aí a Tony já veio em outro momento, né? Eu já tinha a experiência de ter o Tobias, e aí também já tinha o Tobias para cuidar, daí tu já também tem, já fica sobrecarregada com, né? Já tem o primeiro, aquela coisa de trabalho e ela. Mas a Tony veio assim, foi sempre uma criança muito boa para tratar, tranquila. Era boazinha, ficava, assim, colaborava. A minha mãe me deu um super apoio. Sempre ficou muito assim, a avó dos meus filhos, ela sempre foi muito companheira, parceira, né? Então, sempre com esse apoio, essa rede de apoio que a gente tem que ter, que a Tony fala isso. Eu falo muito disso. Eu tinha muito. Então, assim, eles iam lá para a mãe, dormiam lá, né? Quando precisava. Daí, quando eu tive que voltar para o mercado de trabalho e eu não tinha achado alguém ainda para ficar com eles, porque daí tinha horário de escola diferente, porque a diferença do Tobias e da Tônia é 4 anos e pouco. E o Tobias, por ser o maiorzinho, ele também ele que queria cuidar, né, mamãe? Eu que sei dar, né? Eu que sei colocar. E aí a Tônia sofreu um pouco com ele, né? Porque eles Quantos são mais anos de autoritários. diferença? 4. 4 e alguns meses. E então, assim, a mãe foi esse meu apoio sempre, a mãe e o meu pai, né? A minha mãe já não teve esse apoio, né? Eu ficava com você na clínica. Tinha que ficar. Não, lá em todas, assim, ela sempre teve a sala dela, a outra tem a sala dela, é assim. Na clínica da minha mãe, A clínica cada uma tem que tem ter. uma sala. Cada um Dividir com aí, a clínica. aqui na de Itajaí, ela tem a sala dela, essa aqui tem a sala dela. Se Ter tivesse. espaço, Meu Que Deus legal. do céu, né? A gente sempre vai junto com ela. Em tudo. Até porque a minha avó, eu não consigo chamar ela de vó, porque ela é bem nova, assim. A Olga, ela nunca foi a favor de ficar com os netos, né? Tipo assim, tu teve do teu filho, tu cuida do teu filho. Também ela teve 4 filhos. Ela também não aguenta mais cuidar de pelo amor de criança, eterno, né? E, Isso que não aguenta, né? e daí eu sempre fiquei com a minha mãe na clínica. Ela trabalhava assim o dia inteiro e eu tinha a minha salinha. Lá nas suas terapias. É que filho, ele quer só a mãe, né? Se a gente pensar, né? A gente fala do pai, né? O pai tem um baita de um papel, e ainda bem que ele tem, porque metade do filho é o pai. Sim, ele Né? é 50-50, né? É 50-50, mas depende do tempo que a criança está passando. Sim. Ele vai querer a mãe, depois ele não vai mais a mãe, daí ele vai querer o pai. Isso. O Davi tá numa fase que ele acorda de madrugada, daí o Alice tá lá, ele fala, mamãe! Aí o Alice vai lá e leva ele pra nossa cama. Mas, por exemplo, tá entrando numa outra fase mais pra frente, que é o futebol. E aí se conecta com o pai. Né? Muito legal isso. E eles. E assim, quando a gente falou ali de exemplo e tudo mais, a gente vê isso em repetir e vivência neles, né? Tudo que a gente faz, eles imitam. Né? Desde Somos a já. referência, Somos né? uma Em tudo, referência. até em alimento e tudo. Tudo, gente. É assustador. Então, assim, como a gente tem que cuidar com isso, né? Com o exemplo que a gente dá, com a forma que a gente fala. Eu e o Alisson, a gente fez uma mentoria no final do ano que mudou muito a nossa mente, muita coisa. E desenvolvimento pessoal, emagrecimento, projetos, assim, a gente se alinhou com muita coisa. E uma das coisas que a gente se alinhou foi, assim, a criação dele e o ambiente que a gente vai criar o nosso filho. Porque vai definir muitas coisas a curto, médio e longo prazo, né? E a gente sabe, porque as marcas ficam. Eu sei as marcas que eu tenho, as lembranças que eu tenho, tudo que eu vivi e via minha mãe passar. Então, assim, eu não quero esse tipo de ambiente. Tomara que a gente consiga preservar esse ambiente, porque traz, de certo fato, algumas coisas para o futuro. A escolha ele vai fazer, mas pelo menos a gente tem que ter plena convicção que a gente fez certo. Isso. Deitar no travesseiro, não. Eu dei o melhor para o meu filho. Eu vejo, assim, muitos pacientes que têm problema com álcool, é porque os pais simplesmente davam cerveja para o filho aos 11 anos de idade. Para tomar junto, isso para mim é um absurdo. Por quê? Porque dentro da casa, beber bastante é normal. Vive naquele ambiente. Isso vai arrebentando famílias. Reflete lá na frente, né? Nele. É isso que é. Daí a gente vê uma mulher sozinha, uma mulher que de repente está gestando, o bebê está novo e o marido está onde? Sabe Deus onde que está. Não, esse negócio de, eu vou embora e tu fica sozinho na festa, no almoço. Não, família chega junto, vai embora junto, né? Eu acho que são pequenas coisas que já refletem. O que é família, né, na realidade? O que é família? Fala pra gente, Elô. Então, olha, eu acho que família é união. Família é união. Estamos no barco da família. É isso que é. Sim. Legal. Tá?
Tem muita gente, que depende muito da história de cada um, mas tem gente que prefere sair do barco, pular do barco. E eu não vou falar que está errado, não, porque de repente a família é tão desestruturada que olha, não dava mais. Cai fora. Esse negócio, mas isso é comigo, assim. Se o pai é dependente químico, eu não vou unir uma filha ao dependente químico, se eu estou atendendo. Eu não vou fazer isso. Tem gente que faz isso, que acha, eu vou perdoar essa questão da codependência a todo momento, né? O meu pai tem problema, eu ainda sinto muita necessidade dele comigo, mas se ele não tem para oferecer, e se ele não quer buscar ajuda, se ele não quer se internar, o egoísmo é deveras, né, tamanha, que fala assim, filha, vai viver tua vida e deixa teu pai para lá, porque ele fez uma escolha. Sim. Existe uma escolha. De repente, quem pulou do barco foi ou a mãe, que tem mãe também que vai embora, que larga filho. Tem. Né? A gente também, mais que a gente aqui, é Dia das Mães, tal, não sei o quê, mas a mãe, ela é o que ela é por causa do pai, do marido, daquele que ela escolheu. Né, para ter filho, porque quem escolhe de quem vai ter filho é a mulher. Aqui eu trago uma observação que eu tinha notado. A única escolha que a mulher faz, porque a mãe a gente não escolhe, o pai a gente não escolhe, o filho, o tio, a sogra, a única escolha que a mulher pode fazer dentro da tua árvore genealógica é a do marido. O resto, tudo não está no teu controle. Então, acho que aqui fica um grande insight, né? O quanto é importante esse cuidado. E até onde vai a luta, né? Para permanecer até dentro. Até onde vai o apego, outra coisa também que eu acho assim que é bem assim Então a mãe, ela teve problema, a pessoa, né? A mulher, daí no caso, que tem filhos, ela teve problema com o pai dela, porque ela viu a mãe dela sofrendo ou não viu ela sofrendo, e ela se apaixona por determinada pessoa, mas se apaixona num nível tão grande de dependência afetiva que ela não vê os filhos por causa do marido. Então, a gente sabe disso, que tem mãe que sai com os filhos buscando o marido igual uma louca há anos. Meu Deus. O mal que isso gera na criança, por quê? Porque a mãe é o seguinte, não, nós temos, filho, que preservar a família. Que família? Que família, mãe, se você está indo atrás do pai para cima e para baixo, e ele no egoísmo, doentio. E a escolha dele não é estar no escolha não barco. É tá ser no barco. Pai. Aí. Não é ser pai. Mas a mulher, por causa da questão dela, eu não tive família, ou sei lá o quê. Então, quer dizer, é um erro que vai gerando outro erro, que vai gerando... Por isso que é aquilo que a gente estava falando, é o seguinte, nós devemos trabalhar muito com as mães. Tem que ter muita terapia de grupo, muita terapia individual. A mãe, especificamente a mãe. É isso que é. Que legal. A mãe é o X da questão. A mãe é o X da questão. A mãe é a mãe. Por isso que a nós foi dado... Gerar, vou só fazer uma observação aqui. Meu amor, desliga a cafeteira, gente. Desculpa, porque ela senão vai queimar lá. Desculpa, gente, estamos aqui nos bastidores. Não, legal. Agora, falando um pouquinho, Elo, vou pedir para tu iniciar e depois a gente passa a palavra para as meninas. Falando de casal ainda, o relacionamento do casal ele muda muito depois de ter filhos, durante a gestação e tudo mais, mas quando começa ali a rotina, madrugadas, amamentação, o pai trabalhando, é difícil o casal se manter aquela conexão que tinham antes. Não vamos falar que é fácil, né? A própria responsabilidade, o cansaço da mulher e a amamentação, a gente fica um pouco ríspida e na primeira gestação em especial é uma hiper preocupação. Eu ia lá e colocava o dedinho na frente do nariz do Davi para ver se ele estava respirando, assim, que é uma coisa meio que tu fica até insegura, né, nesse primeiro momento, porque é uma vida que tu passa a cuidar. O teste do pezinho eu não conseguia ir, a mãe e o Alisson que foram fazer o teste do pezinho, eu não conseguia ir, porque eu não conseguia ver ele chorando. Ai, então, de uma preocupação. Eu em nenhum momento larguei o Luca. Não. Não, mas eu não larguei, amiga. Não. Eu terceirizei o teste do pezinho. Eu terceirizei. Eu não consegui. Não, amiga. Pra mim, se ele tava tu sofrendo, não terceirizou. ele tem que estar do meu lado. Tu nem terceirizou.
Entendi. cada Mas pessoa isso é muito meu, Tipo assim, eu também, preciso ser entendeu? forte igual a minha mãe. E se ele tá sofrendo, eu vou estar do lado dele sofrendo. Não, pra deixar ele forte. Vai que você aguenta. A mãe também tá aqui, né? Vai que... Mas aqui eu até vou fazer uma observação e a Gia é uma pessoa totalmente extrema a mim. Por exemplo, tu confia na tua mãe? Eu confio na minha mãe. O meu filho dorme na casa da minha mãe faz tempo. Pouquíssimas vezes o Luca dorme na minha mãe. Mas é que tem esse negócio, assim, a tua mãe é a mãe família, né? Que faz comida, que não sei o quê. E acho legal a gente falar isso, perfis de mães, né? Com certeza. Legal isso, falar várias isso. mulheres dentro de uma só, Elô. Não, então, é isso. É legal falar isso. Essa mãe universal, né? É isso que é. Enquanto, assim, se ela falar assim, eu falo pra ela, faz almoço de domingo. Me convida. Ou não, vambora, vou almoçar que eu vou. Porque Sim. não tem isso. Entendi. Como eu fico muito trancafiada dentro de uma sala, 10 horas por dia, é muito complicado, chega final de semana. Tu quer Sim. esparecer. Pelo amor de Deus, não me fala nada e fazer coisa familiar, tal, não sei o quê. Eu cato todo mundo e vamos embora. Isso senão eu fico, tem circo-tico, não dá. Agora a tua mãe, ela é toda, né? Tem mãe tchu-tchu-tchu e tem mãe cavala. A minha mãe, ela é mais cavala. Mas é engraçado porque a gente ainda não falou, né? Mas das vezes que o Luca ficou internado, Vamos falar disso. meu Deus, furavam ele todinho. E as enfermeiras falavam pra mim, mãe, sai, porque eu me esgoelava de chorar, né? Eu falei, não vou sair, ele precisa de mim aqui. E daí o Gabriel ia junto, o pai, né, ia junto. E eu falava, não, eu preciso estar com ele do meu lado. Mas acho que é porque a cada momento que eu sofria, minha mãe estava do lado. E eu não consigo largar ele. Não, tem que estar. tenho que ficar junto. Não, é muito, é são importante. Mães e mães, é fantástico. Esse afeto, de repente, esse coraçãozão, assim, de fazer bolo à tarde e tal, não sei o quê. São as linguagens do amor, né? Mas daí Então, ela vai isso. numa mãe, né, de amiga dela, que faz isso, porque eu não tenho como fazer isso. E se falar Claro. assim, você quer fazer isso, também não quero. E tá tudo bem. Tá tudo certo. E tá tudo bem. Cada um Eu não tenho no seu mínimo, momento. o mínimo problema em relação a isso. Aham. Eu sempre preferi ter... a nossa vida é tão corrida Sim. que eu falei assim, fazer o quê? Eu preciso de uma... É o que ela falou, né? O sonho dela era que eu chegasse em casa e eu tivesse com a mesa pronta com o almoço. Eu não sei Que nem... você tivesse feito o almoço, Que eu né? tivesse feito. Eu Sim. falava para a empregada, faz peixe, faz não sei o quê. Sim. Porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter os filhos fora. Eu tenho um monte de filho fora. Mas é fazer o quê? Isso foi dado a algumas Mas a mulheres questão também. qual que é? No início você falou que o homem não fez o papel dele direito, por isso que a mulher teve que sair. No teu caso, você escolheu ter filho e você escolheu trabalhar também. Eu escolhi ter filhos, mas é aquele negócio, né? Tem gente que ama estudar, né? Ama. A é parte que científica. Você ajudar as famílias serem restauradas, Aí- isso é demais. Por isso que as minhas filhas, cada uma tem uma sala na minha clínica. Aí Né? Por quê? entra o Porque a nossa propósito. família também está junto. Tá ali. Isso é muito lindo. Propósito, né? É. Eu acho muito legal a gente falar disso. Cada um desempenhando Cada um o seu fazendo papel, o seu papel. e feliz. E feliz. Né? E isso que importa, E né? se ela querer comer um bolo à tarde, vai na casa, né, da mãe afetuosa, e vai lá e pronto. E daí Vai lá. você vai ampliando Isso, né, esse- assim. Realmente, tem coisas que se completam Sim. e a gente não vai É um suprir todo, tudo, né? Não, é um todo. É um todo. A gente vê muito isso com a mulher. É. A mulher ela é mais sensível, então ela olha o filho da vizinha e fala, estou achando, o que aconteceu? Que você está tão tristinho. Então vai fazendo o papel que de repente a mãe não conseguiu fazer, Isso. né? E vai indo. Assim como os pais também fazem Claro. isso, né? Sim. Meu Deus, Tem vai homem assim, que cozinha e a mulher não, tipo, É. né? Tem E tá tudo papais e certo, tá né? tudo bem. Tá Então, tudo assim, bem, meu Deus. Quantas mulheres que são médicas, que trabalham no hospital, eu tive paciente já, que o marido não podia trabalhar. Ó, Ele ficava cuidando Sim. dos filhos, em casa. enquanto entendendo totalmente o papel dela, que legal. Então, né, do chamado dela, tudo. E ele falou assim, pode deixar que os filhos sou eu que faço. sim, A cuida. mulher vai sossegada para o trabalho, é ela muito sabe legal. que a prole dela está sendo cuidada, Sim. ela está sendo cuidada. Muito então, legal. né, tudo isso. E assim, por exemplo, tem mães que trabalham, vão ser mães, antes de ser mães, trabalham fora, e não querem mais voltar, querem se dedicar totalmente e infinitamente para os filhos.
Tem mães que não, que têm a necessidade de voltar para o mercado de pro trabalho, mercado, ter o contato com as pessoas. Tanana. Então, assim, realmente há escolhas e há Necessidades. a necessidade dela. Eu acho né? que a nossa questão é a partir do momento que a mulher ela decidiu ser mãe, aonde o filho está, se a gente colocar primeiro, segundo, terceiro, aonde o filho está. Porque se eu coloco o meu trabalho, que nem é o que eu falo, né? Sim. Chega sexta-feira, eu tenho os meus dias que eu resolvo não trabalhar. Final de semana, nem pensar. Por quê? Porque as minhas filhas precisam de mim. Meu neto precisa de mim. E eu seria muito egoísta se eu só pensasse no que eu quero. Legal. Tem que haver um Eu equilíbrio, resolvi né? me dividir. Sim. Eu resolvi me dividir. Eu resolvi ser presente. É. Acho muito legal a gente falar isso. Vamos falar um pouquinho do que eu e a Gi passamos. E aí, acho legal a gente falar da gente como mãe e o olhar e o que vocês sentiram como avós, né? Porque, como a gente já falou, o amor de mãe aqui sofre junto, passa junto. Mas eu acho que vocês, como vós, também passaram junto com a gente tudo isso, né? Eu vou falar aqui, Gi, depois eu te passo a palavra. Então, eu não sei se todo mundo, provavelmente nem todo mundo que está vendo o podcast sabe. O Davi, hoje, ele tem o diagnóstico de autismo. Começou o tratamento com 1 ano e 5 meses. E no momento que a gente recebeu, foi um baque, assim, né? Tanto a gente veio passando por algumas coisas que me despertaram como mãe. Quando a gente tem aquele sexto sentido, que a gente já falou algumas vezes, aquele sentimento, eu sabia que tinha alguma coisa de diferente que não estava legal. E aí eu resolvi ir atrás para saber o que era esse não estar legal. Então, hoje o Davi faz terapias e tudo mais, mas no momento, lá atrás, foi muito difícil a gente receber né? O Davi hoje tem o diagnóstico de autismo, vai fazer as terapias e tudo mais. Eu lembro como se eu recebi da neuro, né, Tuane, vamos iniciar o tratamento, mas o diagnóstico é só com 2 anos e tudo mais. E aí eu e o Alisson, a gente saiu de lá, foi 2 horas de consulta, sentamos no chão, saímos de lá bem chateados, bem arrasados. E o primeiro lugar que eu fui, depois que eu saí do médico, foi aonde? Pra casa da mãe. No colo No da colo da mamãe. mãe. Aí eu cheguei lá bem, né, contando, mãe, o que eu já imaginava aconteceu. Porque eu já tinha aquilo, já estava estudando muito aquilo. E aí, bom, desabei, né, mãe? Acho que tu lembra daquele dia. Eu chorei. E aí a mãe chorou junto. Porque a mãe... porque não teve um controle, assim, no momento a gente leva um susto, né? Por mais que tu Por já mais tinha que- o sentimento, a gente já vinha conversando daquilo, mas quando vê, né? Não. Mas eu achava até que não, e também não vejo isso também como um Não. problema, né? Exato. Eu não estou falando da questão Sim, do sim, autismo em si, sim. né? Mas Do sentimento, do sentimento. daquela carga de informações que tu Sim. recebe naquele momento, daquela né? notícia que no momento a gente Daquela não, né? notícia. É que o amor faz a gente chorar. Né? E aí, eu chorei muito e tudo mais. Só que no outro dia, gente, eu já tava 0 bala, atrás do plano de saúde, correndo atrás das agendando as terapias, terapias. que nem uma louca, uma leoa. É. E desde aquele dia, assim, chorar, me emocionar por isso. Sim, tudo mais, lendo histórias. E graças a Deus, meu filho hoje é no grau leve e tudo mais. Mas eu não vivi aquele luto, sabe, Elô? Que nem algumas pessoas falam de algumas doenças. Não, eu absorvi, eu chorei, mas, vamos fazer acontecer. O que eu posso fazer pelo meu filho? Eu pensei, não, eu tenho que aprender a trabalhar em casa com ele, porque senão é só as 3 horas de terapias que vai fazer sentido. Então, todos os dias, ele fazia terapia todos os dias, agora diminuiu a carga horária, mas vai aumentar de novo. Mas o que eu posso fazer em casa? O que eu posso instruir a minha mãe a fazer? Eu fui me dedicar a estudar aquilo. E o que vai fazer a diferença para o meu filho? O que eu não vou reforçar comportamento? Então, assim, eu fui muito intensa. Eu vivi, eu chorei, mas vamos resolver, né? Mas essa força veio muito dela. Tu tá entendendo o que eu quero dizer? Não, filha, vamos lá? Não, meu Deus, sabe? Não, vamos lá. E, então, Não, assim... a gente se emocionou muito... e, assim, eu lembro que eu falei para ela, filha, porque daí eu fiquei muito preocupada com ela. Porque quando tu recebe uma notícia, né, na hora eu nem pensei, tipo, no Davi, assim, porque o Davi, para mim, ele é perfeito, né? Não tem problema nenhum, né? E não tem mesmo. Então, eu vi para ela como mãe, como ela estava recebendo aquela notícia. E estava me doendo dela estar doída. Sabe aquela coisa assim de tentar evitar aquilo lá. Mas eu não podia, né? São coisas que fogem do controle da gente. Então, eu falei, filha, assim, mãe, não, eu vou procurar, vou pesquisar e vou fazer o que for melhor para ele.
E eu falei, tudo que tu procurar, que tu descobrir, que tu conhecer, que tu, né, tiver acesso, que seja melhor a gente fazer para o Davi, o nosso atendimento com ele, né? Porque vó eu já tenho meu papel, já é o meu estilo. Eu, Cris, já sou assim, toda com cuidado com todos, né? Com o Davi mais ainda, então não ia mudar, né? E o que vai me ajudar a levar esse caminho? Porque tem coisas que às vezes a gente está errando sem saber que está errando, né? Tu entende? E ela foi buscar esse assunto, a gente foi ler, eu fui também ler, eu fui ouvir algumas histórias para a gente entender um pouquinho desse universo, para ser mais leve, né? E foi, né? Porque esse esclarecimento só trouxe, sabe o quê? Acalento para o coração da gente, né? É isso e aí depois eu lembro assim das minhas atitudes lá, eu falei, fica tranquila, tudo que tu fizer, passa para a mãe, me liga, fala o que tu quer, eu estou aqui a qualquer hora, tudo que tu precisar. E nós vamos levar. A mãe tá junto, né? E pronto. Teve momentos bem difíceis, assim, sabe? De o Davi se morder, o Davi dar com a cabeça na parede muitas vezes. Então, assim, hoje a gente está num momento muito mais leve com o Davi, mas teve momentos muito difíceis, assim. O Davi não dorme bem até hoje. E teve madrugadas, assim, de acordar 3 da manhã, sentar na cama e não querer mais dormir. E aí, ali, tu entrar naquilo. E aí, acordava estressado e tudo mais. E, do nada, os gatilhos, ele se machucava, se mordia, dava a cabeça na parede, enfim, várias coisas. Então, naquelas primeiras situações, eu ficava, meu Deus, a primeira pessoa que abriu o olho de manhã e eu podia ligar às 7 horas da manhã, era ela, entendeu? E aí, até o meu padrasto fala que a gente é até demais, assim, mas é que é tanta conexão e é uma coisa tão que eu não consigo. A primeira pessoa que eu vou contar tudo é ela. Porque não faz sentido. É a minha melhor amiga, por que eu não vou contar? É a pessoa que está ali que... Qual é a única pessoa do planeta que mais torce por você hoje? É ela que mais se preocupa. Então, assim, não faz sentido. Para mim, fazia sentido seguir dessa forma. E aí, Gi, eu queria saber de ti. Conta um pouquinho pra gente da situação do Luca, só para o pessoal entender. E como que foi, tanto para Elô, como para você, né? A Gi é uma situação bem diferente do Davi. Bem mais séria do que foi a do Davi. Lógico que em nenhum momento o Davi correu nenhum risco. E o Luca já passou, né? Por algumas situações bem críticas. O Luca, ele tinha 9 meses. Eu estava amamentando ele e fazendo chamada de vídeo com a minha mãe. 6h30 da manhã, devia ser. E foi a primeira febre que ele teve. E eu tava amamentando, quando eu olhei pra ele convulsionou a primeira vez. Eu vi que ele deu um movimento assim meio estranho, eu falei, mãe, daqui a pouco eu te ligo, o Luca parou de mamar. Quando eu olhei, ele tava convulsionando. Essa foi a primeira vez, ele tinha 9 meses. Visivelmente, tu viu que ele estava convulsionando. Porque revira os olhos, generalizada, né? A convulsão já dele foi é uma convulsão, Aí... Mas ele não estava com febre muito alta, ele devia estar com 38 e alguma coisa. E daí eu não tinha informação. Então eu simplesmente botei ele embaixo do chuveiro, botei a cabeça dele embaixo do chuveiro, achando que se esfriasse a cabeça dele ele ia parar de convulsionar. E não aconteceu. Mas foi assim falando, parece que demorou, né? Mas foi tipo 10 segundos que eu molhei a cabeça dele. Saímos correndo, graças a Deus a gente morava em condomínio, porque a gente deixou o chuveiro ligado, a casa toda aberta. Fomos pro hospital aqui da cidade e até então a primeira convulsão em criança é sempre normal, né? Dizem que toda criança pode ter uma convulsão. Eu nunca vi uma criança só, uma criança que teve só uma convulsão febril, mas enfim. Aí se passaram 20, 30 dias e ele convulsionou de novo. E é estranho falar, mas assim, era exatamente até a segunda semana de cada mês. Foi junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Até o dia 15 eu estava internada pelo menos uma semana com o Luca. E não era algo grave. Era, por exemplo, uma dor de garganta, o antibiótico oral não funcionava. Tinha que ir na veia. Mas uma febre de 38 graus, ele convulsionava. Já era o suficiente para convulsão. Sim, antes de subir ele já convulsionava. Então foram 6 convulsões. A última dele durou 12 minutos. E desesperador, assim. A gente passou em vários neuros. A minha mãe é quem me acompanha nos neuros, porque eu desabo, até hoje. Eu vou em todo neuro e
É lá em Blumenau, é Até longe. contar, explicar, tu já tá... Não, eu já chego falando oi, já começa. Aí, a gente agora está conseguindo, graças à minha mãe, a diminuir o tratamento, né? Já estamos na reta final, porque eu não tinha coragem de tirar o remédio, o anticonvulsionante. Mas a minha mãe abriu meus olhos e a gente achou uma neuropediatra que foi de acordo com o tratamento. Que legal. Que a gente não discutiu, porque com todos eu achava que falava besteira. Uhum. Todos, não tinha um que eu falava... É que a gente não quer continuar dando anticonvulsionante. Só que a gente não pode parar. Quem começa a dar o anticonvulsionante tem que dar até os 5 anos, pelo menos. Entendeu? E troca. Sempre, pelo que eu sei, né? Depende de profissional para profissional, né? Tem profissionais que falam, não, vai ter que dar, e nem está convulsionando mais nada há muito tempo já. Glória a Deus, por exemplo, né? um dos neuros que a gente foi, o Luca tinha 10 meses quando começou o tratamento. E ele já queria dar o medicamento que só pode tomar com 2 anos. Então... Difícil, né? Muito louco isso, hein? Foi. E a gente vê profissionais, foi o que minha mãe falou, profissionais. Tem gente que se atualiza e infelizmente, tem parte da medicina que não se atualiza. E daí, enfim, agora ele já tá tendo febre. Graças a Deus tá tendo febre, não convulsiona mais. Ah, tá. Febre normal. E foram 2 cirurgias, porque aí foi assim, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Era convulsão e internação. Quando eu respirei, que a gente começou a fazer o tratamento da convulsão, eu falei, não, agora ele não vai mais convulsionar, não vou ficar mais internada. O meu cachorro é um Lhasa desse tamanho. Ele mordeu o dedo do Luca e simplesmente o osso dele virou um pó. Em 15 dias, eu acho que foi. E ele tomou antibiótico, tudo. Quando eu levei ele acho que é ortopedista. O ortopedista falou assim, mãe, a gente vai para a sala de cirurgia amanhã, porque o osso dele virou um pó e provavelmente eu vou ter que amputar o dedinho dele. Ele não tinha... eu acho que ele tinha 1 ano e meio, não me lembro. Aí eu falei, pronto, dezembro, Natal, virada do ano. O mês que eu achei que eu ia passar em casa, não vou passar. Vou ter que ficar no hospital. Aí, enfim, foi essa cirurgia. Depois fizemos a cirurgia que o Davi também fez, né, do tubo. Do tubo, aham. O Luca também retirou a adenoide, porque... ele chegou num nível que ele respirava só 20%, porque a adenoide dele era muito grande. Tudo causava febre, quando tinha gripe e tudo mais, era um gatilho para as convulsões. E sem contar que as alergias alimentares, né? O Luca tinha alergia a uva, leite. Então, eu amamentei ele até 1 ano e 7 meses, eu não tomava nada com leite. Da onde que provavelmente veio isso do Luca? Do quê? Da alergia? Da alergia. Provavelmente veio de uma vacina, né? Nos 6 meses, né? É uma das pesquisas, como um monte de pesquisa que se tem. Até que eu até estava vendo isso, que é muito legal antes da mãe da vacina, que é feita do ovo, pegar, eu não sei se é a Clara, isso tem na internet, ou a Gema, passar na pelinha do bebê, esperar 20 minutos, não sei, para ver se a criança não há reação, para ver se não é alérgica. Porque tem muitas vacinas que daí é retirado a questão do ovo, entendeu? Isso daí é bem legal. Isso tem na internet, que dá para ver isso. Que no caso do Luca, ele nunca teve nada, né? Começou aos 9 meses. É que ele era muito alérgico, né? Muito sensível. Porque a Mas primeira... hoje? Hoje nada. Hoje nada, ele come de tudo. Eu dava escondido, tá? Eu era louca. Eu não deixava ninguém dar nada pra ele. Eu fazia todas as comidas dele. Eu fazia bolinho e deixava congelado. Assim, né? Eu só sobrevivi, né? Nessa época de maternidade. Sim. Mas daí a minha mãe... Foi aprendizado. A gente foi pra Blumenau, na alergista do Luca. E a alergista dele me deu um abraço. E minha mãe junto. Ela me deu um abraço. Ela falou assim, mãe, você vai ter que criar coragem de voltar a dar esses alimentos pro Luca. Alguma coisa porque pra mim, se o Luca comesse alguma coisa com ovo ou com leite, de noite ele ia dar febre, ele ia convulsionar. Aí no meio da consulta, tua mãe levanta a mão. Não, mas pior que isso. A gente saiu da consulta, ela olhou assim pra mim, ela falou assim, você tem noção que você tá fazendo? Uma médica teve que parar uma consulta pra te dar um abraço pra falar que você tem que dar ovo pro teu filho. Aí depois dessa eu comecei assim a dar. E realmente nunca aconteceu nada com ele. Ai, que bom. Eu não sei. O Lucas superou. Então. Tudo. E Elô, como que foi passar por isso com a Giovana, né?
Eu vou te pedir para tirar um pouco o teu olhar técnico dessa resposta. Não, daí não é. Eu creio o seguinte, que o nível de fé, né? Porque foi lutas, né? Muitas lutas, né? Que vocês passaram. Quem conhece, né? Que nem eu trabalho há muitos anos de clínica, né? E eu vi muito o inexplicável, já vi muitos milagres. Eu vivi milagres já com as minhas filhas. Eu tive aneurisma cerebral aos 30 anos, eu também vivi esse milagre. Essa daqui, quando ela tinha tantos anos, o carro foi embora com ela, também Eu vi puxei o freio de milagre. mão. A outra, né, Gente teve a questão da do céu. sépsia, e que o médico falou que ela deveria tomar remédio a vida inteira. Então, quer dizer, eu falei, não vou dar, porque também vai viver milagre. Porque tem algo no YouTube também que é muito legal, todo mundo, para quem quiser ver, que é de um cientista japonês, que ele fez um experimento com a água durante anos. E nisso, depois, se vocês quiserem eu passo, um copo de água em um ambiente no qual esse ambiente ele tem muito afeto. Um exemplo que eu vou falar para vocês: a água, ela, para quando vai ver a cor da água, mas microscopicamente falando, é rosa. Um exemplo. Se esse copo de água ele vai para um outro ambiente no qual tem muita luta, muita guerra, a cor da água é outra. Então, quer dizer, até onde a nossa vibração na questão fé cura. Né, quando eu falo cura, então eu acredito em milagres, até por ser da saúde, porque a saúde ela é tão limitante, né? Ciência, Os né? médicos eles não conseguem explicar. Peraí, ele ia operar de repente coração e agora fez outro exame e não tem que operar. A gente não sabe de nada, né? Na questão do autismo estão se descobrindo. Sim. Quando a Giovana ela fala, não tem como eu olhar, né? O que eu senti? Vou voltar. Com a Giovana, eu senti o seguinte: o que nos é dado é porque nós temos condições de ultrapassar. Tá? Então, em nenhum momento eu coloquei a minha filha como vítima. Em Jamais. nenhum momento. Mas, nesse sentido, eu tenho que ser forte, daí vai do meu exemplo. Né? Porque eu e o Luca, a gente tem algo assim, ele olha para mim, a gente tem algo de que a gente já se conhece. É de avó, né? Parece que Cara, o Davi com a mãe também é é uma igual. coisa doida. inacreditável. Então, eu sou a referência para a força dela. E desde criança, esse negócio de ir em médico, se ela tinha dor, para mim, aliás, nem quantas vezes, não, acho que eu nunca, né? Eu comecei a ir no médico, acho que eu devia ter uns 16 anos, que eu ia sozinha. Porque, né? Até também por ser homeopata, então Sim. já eu trata entendo com- isso, Muito legal. né? Uhum. Então é isso que mas eu tenho que ser forte, porque se ela porque quando a Giovana começa a ficar nervosa, ela começa a rir, né? Daí tem que tapa na cara dela e falar, acorda. É isso que é, calma, centraliza, engraçado. Sim. porque tanto o bem quanto o mal existe apenas um Criador. Então, e ele não é ruim, ele é bom, né? Ele é bom em todo o tempo. É aprendizado. Tudo é aprendizado e é ultrapassagem da nossa limitação como avó, né, os medos. Ela teve que viver muito medo, Sim. porque ela era muito controladora, não sei o quê. Questões, né, do escorpiano e tal, não sei o quê. E daí, porque eu lembro quando o Luca nasceu, ela via tudo. Ai, não sei o quê. Mãe, não pode ter Não, isso. já mãe, começou no mãe, não parto, pode né, não sei o quê, mãe, não amiga? pode não sei o quê. E eu falava assim, ela acredita que controla. E ninguém controla. Como a nada. gente é ingênuo, né? Ai, Meu Deus. Professor Google, assim, pira. Não pode dar Aham. batata doce. Sim. Vai. A gente foi criado com batata. Entendeu? Um exemplo, assim. Né? Não, Os filhos aprendem, o mundo ensina, tudo ensina. É que eu acho que o mundo atual, assim, o mundo que elas estão vivendo, né, a tua A nossa Nenagi, geração. a tua geração de ser mãe agora, ela tem um desafio grande com a melhora da tecnologia. É muito boa, né? Veio acrescentar muitas coisas na nossa vida, muitas, né? Hoje a gente está aqui fazendo, né? Muito legal. Só que também veio trazer para elas muitas expressões que questionam elas como mãe. Elas olham aquilo ali, elas se comparam, elas acreditam às vezes em informações que não são verdadeiras, que no nosso caso não acontecia, porque a gente vivenciou e fez com eles a criação de uma outra maneira, né? O que a gente recebeu no nosso pai, da nossa mãe, da nossa avó lá atrás, que eu tenho certeza que tu tens marcas de vó em ti,
de amor, de afeto, de cuidado, de fazer uma coisinha que tu gostava. Eu boto o nome das minhas plantas, eu boto até o nome da minha avó. Eu tenho Né? Yolanda, que eu botei lá. Então, assim, Né? elas De tão têm isso importante. Referência. muito, assim, vivo hoje. Né? Então, isso aí acaba, às vezes, também atrapalhando, sabia? A Eu própria acho que criação. sobrecarrega elas. As informações descaracterizam. As redes Isso. sociais, Tiraram né? o papel da mãe, tanto é que a gente tem essas pessoas que agora elas ensinam como você vai ser. Peraí, mas qual modelo de pai e mãe para você tem que aprender? Meu Deus. Como Sim, se então fosse são um muitas. método que tu fosse comprar na É. internet, né? Essas regras aí não funcionam assim, Ai, né? Por isso que a gente não pode deixar os filhos tanto no celular. Sim, as as Porque telas. o celular não é a mãe, o celular não é o pai. As telas tudo isso. confundem. E não só os filhos, né, no celular, porque a gente como mãe também. Exemplo, se não, né? Se não afunilar quem a gente segue no Instagram, por exemplo, Sim. meu Deus, tem tantas mães que vivem perfeitamente, não dá pra... E você ali, meu Deus, você acorda, você só quer 5 minutos pra tomar um café, mas não dá, porque o teu filho já acordou antes de Gente, você. a E ali no realidade é Instagram outra. é uma outra. vida completamente Não, diferente. aqui eu acho que entra um ambiente que tu anda, as pessoas que tu... Que tipo de pessoas tu se espelha, modela. E aqui eu acho que a gente pode até falar dentro dessa fala da mãe, que eu achei muito legal, é a questão da criação. Hoje a gente tem dificuldade, por exemplo, de levar... Eu vivia muito mais na terra, na plantinha, subia na árvore. Hoje é difícil, né? Levar no parque parece que é o suficiente, mas não é. Hoje eles vivem muito pouco contato com a natureza, por exemplo. Muito mais difícil. É muito mais fácil a mãe dar a tela. E eu acho que é isso que também é um pouco a mensagem que eu acho que dá pra Mas gente também falar. uma cobrança que não pode, em momento... tem que tomar cuidado, né? Como é que a gente vai falar, mas... Não, se der a tela também, por 5 minutos, pra te tomar um banho, Meu pra te não Deus. surtar, Não, tudo claro, bem. claro. Só que Só que equilíbrio, né? Todo Exatamente. excesso. É equilíbrio, né? Não, Equilíbrio. eu falei no sentido assim, que eu vejo muitas coisas postadas ali, ou o filho assim, comer assim, vestir Sim, assim. que não existe. E que não é realidade, porque uma mãe dessa, ela tá cansada. É a imagem, né? É como a tu imagem falou, sendo vendida. tu quer tomar um café, tu quer tomar um banho, tu tá cansada, tu precisa, né? Às vezes daquele momento e às vezes tu não consegue. E quando ele vai deitar para dormir, que ele é um maravilhoso, um abençoado, mas tudo às vezes, dá graças a Deus que ele tá lá quietinho, que tu vai fechar o olho assim, que às vezes tu só quer fechar o Dá olho uma descansada, e até né? dar uma assim interiorizada ou pensar em alguma coisa que a gente foge, né? Tu fica esquecida, foge dos pensamentos. Quando tá Tu muito tem que se cansada, né? reorganizar. Qualquer pessoa tem que se reorganizar. E Exatamente. às vezes tu não consegue. Eu vejo assim essa vida de vocês muito atribulada, vocês são bombardeadas de informação que a gente não tinha. Eu ia ter um encontro com alguma mãe, que eu ia trocar experiência numa festa que eu ia, num churrasco, às vezes um almoço de família, ou um jogo que tinha do futebol do esposo com os amigos. Eu não tinha telefone 24 que eu tava horas ali, né? que a moça ia postar que ela era linda e que ela teve 2 filhos. Não, eu estava lá dentro da minha casa, ela estava na casa dela. Né? Tipo assim. Sei. E hoje vocês têm isso. Eu acho que isso é um desafio, assim. A mulher tem que estar sempre bonita e tem que, né? Então, E olha pô, que a não gente pode estar ainda cansada. não tá vendo a resposta do que vai acontecer daqui a um tempo, né? então ela tem o espaço dela, né? Ainda vai vir Em que sentido? resposta do que é Desse. ser mãe e pai, família e o celular junto. Nesse Isso sentido. vai vir Tá. resposta. É muito ainda. recente, né? Aham. Então, assim, é um mundo, né? Esse mundo novo, né? Que a gente tem que se adaptar, né? É bom, mas a família, ela tem que ter esse equilíbrio. Tem Por que ter um quê? momento. Porque o pai e a mãe tem que estar, né? O relacionamento bom, para ter uma criação boa para os filhos. Aquilo que tu falou, cuidar da mãe quando a mãe tem algum problema. Sim, né? Se a mãe não está legal, ela tem que buscar essa ajuda, né? Lá, ou com a avó, mas se a avó não puder... O pai, um o marido tem entendeu? que perceber, Tem. né? Tem que porque Alertar. tem marido que também, Sim. né, que tá vendo que a mulher tá doida, né? É hormônio, é ser mãe, que é muito difícil, Sim. é muito difícil. É uma ainda mais mudança. o primeiro filho, Muita. ela se perde com tudo É. e daí ele tem em amor, por isso que a gente volta pro início, né? Sim. O amor, É. ele cura. Ele Sim. cura. Ele cura. Tá tudo bem aí, pessoal da produção? Tá? Não, então tá bom. Muito obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta para Elô agora, Elô. Vou fazer uma pergunta um pouco mais técnica. Hoje existem, a gente já falou um pouco sobre isso, existem mais de 11 milhões de mães solo, na própria certidão. Estou falando de certidão
que são filhos registrados só pela mãe. Tem muitos que tá lá o registro do pai e o pai sumiu no mundo, né? Essa questão de mães solos, traumas, a gente já falou um pouquinho de separação, né? Qual que pode ser o impacto para esse filho, né? Nem todas as famílias têm condições hoje de fazer um tratamento psicológico, familiar e tudo mais. Queria que tu comentasse um pouquinho para a gente, diante de todos os teus estudos, sobre isso. Tá, eu acredito que é o seguinte, que não é porque antigamente, vou pegar antigamente, existia uma casa, mas que pode ser que não existia um lar. Então, muitas mães já cuidaram dos filhos sozinhos. Sim. Isso já há muito tempo. Isso já quebra um Agora paradigma, está né? escancarado, isso sim, né? Sim. Mas quanto machismo a mulher teve que viver e cuidar dos filhos sozinha, enquanto o pai passava a semana inteira fora, ou então chegava em casa e ela falava, vai dormir, não faz barulho, vai chegando, né? Tudo isso. Para preservar. É isso que é, por isso que é o seguinte, desses 11 milhões de mães solo, pode ter certeza que muitos filhos vão sair filhos fantásticos. Então, as mulheres do passado, né, a gente vê aqui ainda machismo, a mulher com muita depressão. Gente, mulher com depressão pode ver o marido, o relacionamento como que é. Pode ver, que ela já está sozinha. A sobrecarga já... Mas da solidão. Tá da sozinha. Solidão. Entendeu? Então, é relativo. Entendi. A nossa questão é o papel do pai, daí eu falo Sim. assim, em estar se unindo verdadeiramente a essa esposa. Agora, a mãe solo, que está criando sozinho, se ela é o que eu falei, né? Não é porque você nasce num ambiente muito complicado, numa favela, exemplo, lugar Sim. muito pobre, que você vai ser um traficante, você Sim. pode ser um Sim. médico. Perfeito. Sim, com certeza. Com certeza. Tem muitos filhos que viram que o pai não valia nada, mas eles viram na mãe, pronto, olha, ela. Uma força para... Né? Muito. Eu lembro que uma vez, eu peguei um caso há uns 20 e poucos anos, que foi o seguinte, foi de uma mãe, que ela chegou para mim, mas ela chegou muito ruim, uma senhora humilde, muito ruim, chorando, e falou assim, eu tive que mandar meu filho embora de casa. E eu falei assim, por quê? E ela diz o seguinte, meu filho foi encontrado depois de 20 dias, enterrado, só com a cabeça para fora, no meio do mato, e as formigas comendo. Aliás, os meus pacientes, alguns podem até ser, quando se escutarem, eu vou falar assim, pô, a Elô já falou isso. E as formigas comendo o rosto dele, e daí encontraram ele no meio da mata, desenterraram ele, porque ele tem problema com a sexualidade dele, ela quis dizer, né, imagina, isso há 20 e poucos anos, Nossa, né, que muito ele mais era, difícil falar né, sobre isso. ele era homoafetivo, e ele voltou para casa e eu mandei ele embora. Mas isso estava machucando ela tanto de ter mandado embora o filho, mas tanto, tanto, tanto. E quem enterrou ele até foram um pessoal, vizinhança mesmo, que não aceitava a condição dele e fizeram isso com ele, né? Os machistas vão pensar, Sim, né, um preconceito, né? Quando eu falo machista, eu tenho todo o poder, né, esse nível né, eu sei o que é certo, né, de lei, a lei impregnada na pessoa. E daí ela chorando, tal, eu falei assim, tá, mas o que aconteceu? Me conta da tua história com o teu filho. E daí ela diz o seguinte, então, o meu marido, ele aparecia de vez em quando em casa. Meu filho único, ele aparecia de vez em quando em casa, e quando ele aparecia, ele ficava um tempo em casa, mas de repente a polícia aparecia e levava ele preso. O que ele fazia? Ele roubava. Só que quando ele ficava em casa, o tempo que ele ficava em casa, ele me batia, ele batia no menino. Então, quer dizer, daí eu falei para ela, tá, então você puniu teu filho porque ele viu em você o amor, não viu no pai, ele viu no pai a agressão, ele se identificou com você. Quis ser parecido com a mãe. E você porque ela era o amor para ele, eu vou ser como ela. Né? É lógico, gente, né, para quem está me escutando, tem muito além disso, até para quem não venha enxovalhadas, gente, entendeu? Não é isso. Eu estou falando de um caso específico. Há 20 e poucos anos atrás. Gente, pelo amor de Deus. E daí foi aonde ela falou Caiu assim, a ficha dela.
depois eu conheci o guri e tudo, assim, Massa, né? que legal. Então, quer dizer, até onde a terapia familiar, ela é muito importante. Muito. Né? O marido, nessa época, já estava morto, foi morto, tal, não sei o quê. Então, foi isso, né? Que legal. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Casos e casos. Ai, gente, agora falando um pouquinho a opinião de todas vocês sobre licença maternidade. Que a gente pode pedir para a nossa doutora Ai, Giovana. não é minha área. Hoje a licença ela é de 120 dias, né? Isso. E nossa, é muito pouco isso, né, gente? Para uma mãe que precisa trabalhar, voltar para o mercado de trabalho, 4 meses só. A gente já falou aqui antes Do vínculo, né? do vínculo, né? O pai, 5 dias por lei. Muito pouco, acho. Meu Deus, acho um absurdo. Acho que deveria ser pelo menos 30 dias. E a mulher, 4 meses, né? A questão é como a criança responde a isso, E né? isso que eu ia te falar. E não só a criança, Como? né? Até a sociedade. Porque se tu deixa teu filho com 4 meses na escola o dia inteiro para trabalhar, a sociedade também te pune. Te pune. Mas se tu sai do trabalho para ficar com a criança, a sociedade também te pune. É difícil. Mas falando um pouquinho aqui de como que a mulher consegue recuperar um pouco isso, Lô. Tem como ter um... Eu acho que já se corre risco, Sim. Não independente, tem, sim, se corre a risco, presença... né? Porque o quanto as nossas mães foram importantes pra gente. Sim. Né? Eu lembro que eu e minha mãe, o elo era tão grande que eu estava na escola e parecia que eu sentia o cheiro da comida que ela estava fazendo. Imagina, a escola era longe de casa e eu chegava em casa, Era aquele cheiro. era a comida que eu imaginava. Olha só. Olha que doideira. A tua isso, mãe é né? viva ainda? A minha mãe é Olga, amo. Meu Deus, minha mãe é linda também, Nossa, diga-se de passagem. Ninguém é uma acredita miss. que ela é minha avó. Ela toma cloroforme, eu tenho certeza disso. Eu falo para ela. Ai, que Então, eu acredito muito em psicodiagnóstico, tá? Que é assim, Traduz para nossa... nosso psicodiagnóstico é onde público. você faz uma leitura da criança para poder entender até onde esses impactos da vida moderna tá ocasionando na questão de afeto, No de hoje. elo com o pai e com a mãe. Porque, infelizmente, as mães e os pais têm que trabalhar. É uma Tem. realidade. Não Tem. tem o que fazer. É. Só que se a criança ela está apresentando birra, não está conseguindo dormir, está agressiva, está de lado. Só que daí os pais também, será que eles também perderam muita coisa do que é pai, do que é ser mãe, do que é família? Então está nesse giro. Por isso que a gente está tendo tanta doença infantil. A gente está tendo suicídio infantil. Gente, meu Deus. Isso Suicídio aí. infantil. De criança que já pensa. Imagina, quando que isso aconteceu? Criança de 7 anos, eu quero acabar com a minha vida. Mas por quê? Porque eu sou um transtorno para minha mãe. Sou um transtorno para o meu pai. Porque chega à noite, que nem a minha pequena sabe, quarta e quinta, eu atendo 12 pacientes. Eu chego à noite, não fala comigo. Eu deixo muito claro. Mas é quarta e quinta, porque eu estou sobrecarregada. E ela, em amor, porque ela precisa me ajudar, Sim. né? O que ela vai fazer? Eu chego em casa, ela já limpou a casa. Tá tudo. Entendeu como a família, ela tá andando na Conexão. paz. Uhum. Ela tá nisso, entendeu? Os filhos Alinhamento, né? eles têm que entender que peraí, se a mãe tá sentindo que o filho não o ama, não faz por ela também, deixa ela de lado, é que já está tendo alguma coisa com o filho. Agora, a criança, essa questão do vínculo, você pega a criança de 4 anos, que ela arrebenta a sala inteira de aula. O que ela está querendo dizer com isso? O mundo, para mim, está muito agressivo, está tudo muito agressivo. E daí, como que a mãe e o pai faz? Então, é o que eu falei, até, diga-se para uma mãe ontem, de uma adolescente que também está pensando, né, iniciou o tratamento em suicídio, porque ela acredita que ela só atrapalha a mãe, porque a mãe só trabalha, e agora a mãe tem que pagar psicologia, tem que pagar psicólogo. Porque, peraí, até onde compensou tanta busca? O que estava em primeiro lugar na questão de mãe? Né? A gente vai ter que se adequar. A mulher, ela tem que se adequar, porque está muita coisa. Eu, para muitas mães, eu falo assim, né? Peraí, você tem que trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, que nem eu falei que eu trabalho só quarta e quinta,
com Horário, picos aham. altíssimos. E não é por não ter paciente, eu tenho. Só que eu resolvi pelas minhas filhas, somente pela minha pequena. Ela está pequena ainda, não posso Sim. não ganhar tanto. Por quê? Porque eu não quero que mais tarde eu tenha que ficar pagando tratamento de carência. Sim. Mas em compensação, segunda de manhã tu não trabalha, sexta tu tira o Segunda de dia pra manhã eu não família. trabalho, terça de manhã eu não trabalho, sexta à tarde a gente está junto, sábado e domingo. Quer dizer, a minha profissão também me dá Sim, isso daí. essa liberdade de horários, né? Me dá isso daí, entendeu? Então, é isso que é. Até esse negócio, tá, mas você está tanto tempo sozinha, tanto tempo... Porque, de repente, quando a minha filha está pequena ainda, eu não tenho tempo também para... Pra ti. Ainda não, mas calma, vai chegar a hora. Enquanto Sim. isso, porque tá de boa, isso não me traz sofrimento. Se um dia eu trouxer sofrimento é porque chegou a hora. Então, as mães, elas têm que perceber, o filho está indo bem na escola, as notas, o social, a criança, ela está tendo os amiguinhos dela, com o avô, com a avó, ela é afetuosa. Tudo isso São sinais. é onde você O está tempo percebendo. todo. Você vê desenho, né, no HTP, desenho da arte terapia, eu gosto muito de usar arte terapia com criança. E você vê quando você vai fazer o desenho do pai, da mãe, a criança, você vê o desenho seguinte. A criança, um exemplo de um desenho, tá? A criança, ela desenha ela aqui. Ela desenha o pai no canto da folha, a mãe no canto da folha, a mãe sem braço, o pai sem braço, um exemplo, quer dizer, não tem abraço, não tem. E a criança está aonde? Sabe Deus aonde que ela está. Entendeu? Então, a arte terapia, o psicodiagnóstico, ele é extremamente importante para a criança que já está... daí eu já levo no neuro, daí já vou dar Ritalina, daí já vou dar não sei o quê, daí já vou... E assim vai. Porque o que tem de criança tomando Ritalina, e daí? Não interessa, e mais tarde, o que vai acontecer? Com quanto tempo uma criança pode começar a fazer terapia, Elô? Então, eu sou muito da mãe. Tá, é né? importante a gente voltar no aqui. meu caso, No teu caso, Heloíse, né? Eu pego a criança sem a mãe me falar nada, porque eu não quero saber de nada, e eu vou ver o que a criança está me apresentando na arte terapia. Entendi. Daí sim. Daí que eu chamo a mãe e falo, olha, ela está apresentando isso, porque isso. Daí a mãe fala assim, é isso. Não, olha só que engraçado. Até comentou isso, eu achei bem legal. Eu estava conversando com uma terapeuta do Davi e ela falou, Tony, né, tá tudo bem e tal, conversando. Ele mudou de clínica agora, ele teve que passar por toda uma análise novamente das terapeutas, que é a terapia ocupacional, psicólogo ele faz, e fono, né, porque o Davi ainda está bem atrasado. E aí ela falando, não, é importante responder esse questionário e tal. Daí ela até comentou, teve uma criança aqui que teve um regresso, assim, enorme. Estava indo super bem e tal, e a gente conversando, né, tranquilo, falando de onde que o Davi tinha vindo e tal. E eu perguntava pra mãe, tá acontecendo alguma coisa? Não aconteceu nada. E perguntei pra mãe. Aí até que chegou numa quarta vez, eu falei, não, mãe, normal não tá. O desenvolvimento nas terapias dele era um, e agora tá outro. Então, faz 2 meses que meu marido saiu de casa. E era bem o tempo em que a criança mudou o comportamento. Daí ela falou, meu Deus, como que não estava acontecendo nada, sabe? E essa clínica que o Davi está fazendo algumas terapias agora, eles também vão na escola para entender o comportamento, porque é muito bom entender. Porque com a gente, às vezes é um, com a mãe, com a Alisson, às vezes é outro, com a professora é outro, e com a avó é outro. Às vezes eles dão uma mexida na gente, assim. Isso é muito legal. Isso é bom, porque eles identificam pelo menos a diferença. Ele não fica enquadrado de uma forma só. Com a avó. Não, né, meu Deus, com a avó tudo Lucas, pode. Não tô nem aí, quero mais fazer todas as vontades. Sim. O nosso papel é esse. A mãe fala isso, O papel da avó é esse, né? Nossa, fazer coisas que eu jamais poderia falar e fazer. Com essa idade, a minha mãe deixa a Luca fazer tudo e eu fico... Mas eles já entendem que eles só podem isso com a avó. Por isso que é bom essa questão desses papéis diferentes, entendeu? Legal. A nossa questão é o seguinte, a mãe, a gente volta, né, para a nossa questão mãe hoje. Hoje vamos falar ela traz a saúde ao filho, como ela pode trazer a doença ao filho. Vamos buscar casa de recuperação. Gente, eu amo trabalhar com recuperação, né? Com dependência química. Mas as mães dão trabalho.
Dão muito trabalho. Como o filho tem problema com... Tem muitas mães que, pelo filho ter problema com determinada substância, ela dá o dinheiro para ele usar, mas ele está usando em casa, está seguro. Deixa eu dar o dinheiro para ele usar em casa. Sério? Sim, muita. Quanta briga com mãe, da gente falar assim... Por que é tão difícil, né? Às vezes tomar uma atitude naquele momento, né? Porque é difícil em alguns momentos, né? A gente tem que ser radical, né? ou é. Nós somos a verdade. Agora, se eu entro na doença, o meu filho me controla. Sim. Isso. Quem te domina... Os nossos filhos, eles são tão além de nós que eles conhecem, eles usam do nosso amor. Eles são muito além. Eles usam do nosso amor. É verdade. Como nós já usamos também. Todo mundo já teve a sua vez de usar o amor. Como nós já usamos também. Nós também usamos, né? Eu acho que a principal mensagem hoje, que a gente pode resumir, é a família como um pilar, né, da sociedade e da educação e do amor. E o amor, né? Eu acho que o amor ele vai além de tudo e a gente como mãe, eu acho que a reflexão ainda é maior, né? A responsabilidade do papel da mãe, né? Vai além do que a gente pode imaginar. Hoje a gente teve uma aula aqui com a Elô, falando um pouquinho da parte mais psico. E o quanto é importante a gente trazer esse pensamento. A gente sabe que a mãe está cansada, está na correria, está sobrecarregada, mas olha quanto o teu papel é importante. Às vezes a solução para o teu filho está em você. A solução para o teu casamento está em você. A solução para o teu, talvez até para a vida profissional, né, Lô? O encontro profissional. Eu não vou colocar a solução, tá? Eu não vou colocar porque não, né? Tem pai, né? Como eu peguei um caso há alguns anos atrás, que é o seguinte, daí eu vou falar um caso de igreja que eu achei muito radical, que foi o seguinte, o marido estava na rua, dependente químico, e a igreja, essa determinada igreja, falou o seguinte, se teu marido está na rua é por culpa tua. Não. As coisas, e a culpa que ela carregou. Por causa que a igreja estava... Em relação a isso, por quê? Né? Porque a mulher tem que ser sábia. Não, a mulher não tem que ser burra. Né? Sábia. Né? A mulher sabe, ela saber o seguinte, se eu gerei, eu sou a responsável. Se o meu marido é imaturo, se ele tem como adoração não a família, e sim outras coisas, eu preciso saber qual é o meu papel. Do mesmo jeito que o marido, ele tem que saber qual é o papel dele, né? Como o que segura, ele é o responsável por segurar essa mulher, que ela é responsável por dar o afeto. Mas para ela dar o afeto, ela tem que estar bem com ele. Então, essa tríade, né? Filho, pai, mãe, é um conjunto, é o mais. É o pai, mais mãe, mais filho. Mas esse mais é o amor. Top. Meninas, estamos chegando aí às nossas considerações finais. Tivemos uma aula hoje, tivemos testemunhos, tivemos muito aprendizado. Gostei muito. Elô, muito obrigada pela tua contribuição especial. Obrigada aí da parte mais de conhecimento. Acho que durante o ano a gente pode trazer mais algum podcast nesse sentido. Acho que família é muito importante. E um dos propósitos do Capacite Podcast é realmente trazer informação, desenvolvimento pessoal, que a gente realmente possa ajudar as pessoas em algum tema. E eu acho que a família é um dos principais propósitos de qualquer um. Então, eu apoio muito e quero realmente trazer mais podcasts sobre isso. Muito obrigada, tá? Se tu tiver alguma consideração, algum tema mais que tu queira falar, por favor, fica à vontade. Se tu lembrou de alguma coisa, algum insight ou até algum recado, eu acho que a palavra, assim, para fechar, é responsabilidade. Né? Responsabilidade é tudo. Responsabilidade, o que está em primeiro lugar na tua vida? É o celular, é teu ego, é tirar foto, é o homem que você casou, que lugar que o teu filho está, porque se você resolveu gerar, né, é que lugar que ele está, porque se ele sofrer, mais tarde você vai sofrer. Então é isso, é responsabilidade. Né? Mãe, palavra mãe é responsabilidade. Top. Gi, considerações finais? As minhas considerações finais, a minha mãe, ela é cavala, né? Eu já tento... querida.
deixar uma palavra final também para as mães. Afeto, né? Porque para você não mostrar a tua Eu cavalice, sou né, afeto. No sentido de que as mães realmente elas estão muito sobrecarregadas atualmente e as redes sociais são um veneno. Tomar cuidado com quem você segue, com quem você fica ali 24 horas olhando o celular. Às vezes sai um pouco dessa bolha, como a Tony fala, sai dessa bolha e vai viver o teu mundo para tentar melhorar e peçam ajuda. Peçam ajuda. Muito legal. Mãe, tuas considerações finais, fica à vontade. Não, filha, só quero agradecer, né, a oportunidade, às meninas também. E deixar registrado que eu acho que eu fiz um bom trabalho. Com certeza, eu ia falar isso agora no porque final. Tudo fluiu, né? E hoje, vendo todo o trabalho que tu está fazendo, desempenhando, e só gratidão, né? Fruto seu. Quero aproveitar esse momento e te desejar um feliz Dia das Mães, dizer que eu te amo muito e com certeza a pessoa que eu me tornei hoje é um fundamento de uma base sua. E te desejo um feliz Dia das Mães, que possamos viver muitos Dias das Mães ainda. E obrigada por todo o amor. Te amo. Eu também te amo. Feliz Dia das das nossas mães, mães, né? Feliz Dia As das nossas mães. mães. E as Feliz dia. nossas avós, as mães, né? Em si, né? Meu Deus, saudades a minha mãe também. eu falo com a minha mãe todo dia. Não tem como, né? Todo dia ela tá em São Paulo. Mas a gente aprende a ser mãe depois que vira mãe. E se né? ela tá dormindo, ela tem que me atender, não Sim. interessa, porque minha mãe... Isso. Às vezes eu falo assim, mãe. As tá, minhas faz aí. irmãs, que são baita mãe também. Assim, Nossa, a minha, todas as minhas tias são assim. A gente pode dizer que A gente vai continuar o podcast aqui. nasceu porque de berço eu vou- guerreiro, né? Tem muita Top. mulher que desempenha Inspiração, muito né? bem o seu papel, né? Então, de parabéns às E mulheres. o meu pai também, o meu pai que ele deu todo o suporte para minha mãe. Temos ser que a minha dar um parabéns mãe. aos pais aí. Ela Verdade, entendeu? aos O super meu E tem pais. muito pai por aí que é uma mãe, né? Vamos E combinar. é uma mãe, Meu exato. Que é uma céu. mãe. A gente falou isso. Mas isso vai ser pro Dia dos Pais. Isso aí, o podcast. É o Alisson que vai gravar esse podcast Dia dos Pais. Meninas, feliz Dia das Mães. Muito obrigado por aceitarem o convite, o tempo de vocês. Meu dia é todo dia, tá? Esse negócio de Dia das Mães. Também nossa, acho, Dia das também Mães é- acho. É todo Mas é dia, que né? é necessário para a sociedade, às vezes, né? Dar um boom. E o comércio depende muito disso. Nem se Sim. compara. É a segunda data que mais vende o comércio, né? Depois do Natal. Meu Deus, Então, então que as assim- pessoas comprem para as mães toda semana, né? Não só no Dia das Mães. Assim o comércio vai crescer muito, né? E não só pote e jogo de panela, né? Ah, não, a minha mãe de presente de Dia das Mães, ela quer 10 drenagens. 10 drenagens. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Obrigada para quem assistiu. Para quem não é inscrito aqui no canal do YouTube, se estiver vendo por aqui, se inscreva, curta aqui. Aperte o sininho para você ficar por dentro dos nossos conteúdos. A ideia, como eu falei, o Capacite Podcast é um propósito meu. Então, a gente quer trazer muito conteúdo bacana, trazer vários temas para vocês. E fica aí a sugestão, quem quiser escrever aqui nos comentários, alguma sugestão de tema que queira ver aqui, a gente vai providenciar para estar gravando para vocês. Tá bom? Um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão nos assistindo. E um beijão e até a próxima.